Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. E o tema do nosso devocional de hoje é: persevere, sua vitória está mais perto do que você imagina. Queridos, esse devocional hoje, eu tenho certeza que Deus vai revelar algo muito especial para você. Eu separei aqui alguns textos importantes, um texto para que a gente possa meditar, um texto base e alguns outros textos complementares bem especiais para que você possa meditar junto conosco. Amém? Esse texto, esse devocional de hoje, queridos, é para você que está lutando, orando, mas parece que nada está acontecendo. Já aconteceu isso com você? Já? Só que olha, fica aqui entre nós, e se eu disser que aqui na Bíblia Sagrada, os maiores milagres aconteceram depois da fase mais difícil que você possa imaginar. Eu vou te mostrar isso na Bíblia hoje. E hoje você vai entender por que Deus permite esse tempo de espera e como você pode se posicionar para receber sua vitória. Tá bom? Então assista o devocional até o final, tá bom? Não saia desse vídeo não, fique com a gente até o final, porque Deus vai tratar algo especial com você hoje, Ele vai ensinar algo de maneira especial para você hoje, tá bom? E aproveita, logo aqui embaixo do vídeo, responda uma pergunta agora para mim aí. Quanto tempo já faz que você está esperando um milagre? Coloca lá, quanto tempo faz que você está esperando por um milagre? E escreva depois na frente, que você colocar quanto tempo já faz que você está esperando um milagre, escreva assim: eu creio que minha vitória está chegando. Amém? Já ativa a sua fé e escreve aí nos comentários, tá? Curta, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Vamos ver o nosso primeiro texto bíblico, então, que é o nosso texto base para a meditação de hoje. Eu vou convidar você para poder ver comigo e ler comigo 1 Reis, capítulo 18, verso 41 a 45. 1 Reis 18, verso 41 a 45. Eu vou colocar na tela, se você não tiver com a sua Bíblia, diz assim, ó. Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carruagem para Jezreel. Amém, queridos? Eu gosto muito dessa passagem bíblica. Eu acho que ele ensina tanta coisa pra gente. Inclusive, tem até uma música, né, falando uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Foi uma das músicas que na minha conversão eu mais ouvi, queridos. Foi muito lindo isso. Então me traz memórias boas esse texto. Mas deixa eu trazer para você o contexto histórico e cultural dessa passagem para que você possa entender, tá? Então, antes de você entender o que o texto significa para nós hoje, nós precisamos olhar para o contexto histórico
histórica e cultural de 1 Reis 18. Vamos entender como que estava Israel no tempo. O povo de Israel, queridos, ele estava vivendo 3 anos e meio de seca extrema. Não caiu uma gota do céu. Não caía nem o orvalho do céu, só para você ter ideia. E isso aconteceu porque o rei Acabe, o rei de Israel, ele havia se desviado dos caminhos do Senhor e levado a nação para a idolatria, fazendo o povo de Israel adorar Baal, que era o deus pagão da fertilidade e da chuva. Você muitas vezes ouve sobre Deus Baal, Deus Baal. Quem é o Deus Baal? Deus Baal, ele era um deus pagão da fertilidade e da chuva. O nome Baal só mudou. Hoje em dia, em vários países, em cada país ele tem um nome diferente. Inclusive no Brasil. Basta você fazer uma pesquisa rápida aí sobre entidades da fertilidade e da chuva e você vai ver que vai ter um outro nome aqui no Brasil. Em cada país vai ter um nome diferente. Mas é o mesmo deus pagão, Baal. Ok? Então Deus enviou Elias. Pegou o profeta Elias e falou: Elias, vai lá. E profetiza lá de que não vai chover até que o povo se arrependa e volte a confiar em mim. Então Elias foi lá e profetizou para o povo: ó, não vai chover enquanto vocês não se arrependerem, enquanto vocês não voltar a confiar em Deus. Então o que aconteceu? Vamos entender outra situação aqui. O Monte Carmelo, queridos, ele era um lugar de batalha espiritual. Por que eu digo isso? Porque era lá no Monte Carmelo que eles adoravam, os profetas de Baal adoravam Baal. Porque eles acreditavam que Baal era o Deus que controlava a chuva. Era o Deus do trovão, o Deus da chuva. E foi nesse mesmo lugar que Elias desafiou 450 profetas de Baal. Foi lá que ele desafiou e venceu. E provou que somente o Senhor é Deus ao trazer fogo do céu para consumir o sacrifício no altar. Você pode ler lá os versos 20 a 40 do mesmo capítulo 18. E dentro de todo esse contexto ainda tem o significado da pequena nuvem que nós lemos, aonde Elias já tinha visto Deus responder com fogo, lá naquele desafio aos profetas de Baal. Mas agora era a hora de ver Deus responder com água, porque a chuva não descia. Os profetas de Baal, o povo que adorava Baal, fazia de tudo, sacrifício, fazia de tudo, que não caía uma gota do céu. Baal não conseguia trazer uma gota, nem um cuspe de água. Então, Elias pega e manda o seu servo olhar para o céu 6 vezes. Mas ele não vê nada. Só na 7ª vez que o servo dele vai olhar, é que ele vê uma pequena nuvem menor que a palma da mão de um homem. E para os olhos naturais, queridos, isso poderia parecer insignificante. Mas Elias sabia que Deus sempre começa as grandes bênçãos com pequenos sinais. Então, você entendendo esse contexto, o significado da nuvem, o significado do Monte Carmelo, né? E a crise instaurada em Israel, agora você vai conseguir entender a interpretação por trás de tudo isso. Por exemplo, por que Elias precisou orar 7 vezes? A Bíblia nos fala, queridos, a Bíblia nos mostra, né, de uma maneira simbólica, que o número 7 na Bíblia ela representa perfeição e completude. Você sempre vai ver o número 7 sendo representado na Bíblia. E sempre você vai ver que quando se fala do número 7,
Quando aparece o número 7, você sempre vai ter ali uma questão de perfeição ou de aperfeiçoamento, de completude, de que algo está sendo completo. Então Deus estava ensinando Elias ali e Israel sobre a importância da perseverança na oração. Era isso que Deus estava querendo ensinar a Elias e ao povo de Israel. E para nós, queridos, muitas vezes nós queremos respostas imediatas. Nós queremos orar agora, mas para Deus responder já ontem. Nós queremos respostas para ontem, respostas imediatas. Só que Deus, queridos, assim como ele treinou Elias, assim como ele treinou o povo de Israel, ele também está nos treinando para confiar nele, até que a resposta venha. Então, quando eu perguntei para você lá no início da mensagem, quanto tempo faz que você está esperando o seu milagre? Você colocou lá. Algumas semanas, alguns dias, alguns meses, alguns anos. Mas por que ainda a resposta não veio? Porque Deus está treinando você para você aprender a confiar nele. Por que a resposta ainda não veio? Porque você ainda não aprendeu a confiar em Deus. Você está entendendo? Nós precisamos aprender. A lição para a nossa vida é: você já recebeu uma promessa, mas parece que nada está mudando? Você recebeu uma promessa de que iria acontecer, de que iria algo acontecer, mas nada mudou, nada aconteceu ainda. Você sente que está orando, mas o céu continua vazio? A resposta está a caminho, ela está vindo, mas muitas vezes ela vai começar pequena. Muitas vezes a resposta já está vindo, você está vendo uma pequena mudança, você já está vendo uma coisa pequenininha acontecendo, só que muitas vezes você não está botando fé. Daí você lembra de Elias falaram para ele, está vindo uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. E ele falou, então desce e avisa Acabe. Pegue o carro e desça antes que a chuva te pegue. As grandes coisas vão começar pequenas. A grande chuva, o vento forte, começou pequenininho. Aqui no texto que nós lemos. Então o erro de muitos, queridos, é querer desistir na sexta vez. Ora um dia, ora 2, ora 3, ora 4, ora 5, ora 6. Ah, não vai dar nada, eu vou parar de orar. Quando a resposta viria na 7ª vez. Muitas vezes você está pensando em parar de orar ou até já parou de orar pelo seu milagre. Mas você estava tão próximo dos grandes acontecimentos. Você até estava vendo uma coisinha ali acontecendo, algo pequenininho ali acontecendo, mas falou, não vai acontecer nada. Estava tão perto, tão próximo, mas você não perseverou. Seja perseverante, queridos. Seja perseverante. A 7ª vez pode representar muitas vezes semanas, meses, anos de tempo de oração. Mas se a sua promessa, mas se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas você também tem que ser fiel e ser perseverante. Amém? Então deixa eu trazer alguns textos para que você possa entender. Eu sempre trago, queridos, um texto base e textos complementares. Por quê? Eu não gosto de meditar num texto sozinho. Eu gosto de trazer confirmações através de textos complementares. Isso ele dá mais credibilidade para que você possa entender que é verdade aquilo que Deus está dizendo para você. Tá bom? O primeiro texto complementar que eu quero trazer para você entender, é o livro de Isaías, capítulo 66. Isaías 66, verso 9. Vou colocar na tela e você vai poder acompanhar comigo. Olha só. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, visto que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Amém?
O que Deus está querendo nos dizer aqui? Que Deus nunca inicia um processo para abandoná-lo no meio. Se Deus ele prometeu, é porque ele já iniciou um processo. Então ele não vai abandonar no meio. Se ele começou a obra, ele vai terminar. É isso que esse texto está querendo dizer. Deus nunca começa algo para não terminar. Ele não é como nós, queridos. Quantas vezes a gente começa a fazer uma coisa e não termina? Deus não é assim. Se ele começou, ele vai terminar. Amém? Então, seja perseverante, continue orando. Continue buscando e confiando em Deus. Comece a enxergar as pequenas coisas acontecendo. As pequenas coisas estão acontecendo. É porque vai vir coisas grandes mais para frente. Daqui a pouco você vai ver ele um pouquinho maior, falar assim, já está aumentando, tá vendo? Vai acontecer o meu milagre. E daqui a pouco você vai viver o seu milagre. Tá? Se Deus te deu uma promessa, não importa quanto tempo leve. Ele vai cumprir. Ela vai se cumprir, essa promessa vai se cumprir na tua vida. Agora veja também comigo o livro de Daniel. O Daniel, capítulo 10, livro de Daniel, capítulo 10, verso 12 e 13. Daniel, capítulo 10, verso 12 e 13. Diz assim: Ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Olha que texto que traz um direcionamento incrível para nós. Por que eu estou dizendo isso? Deus, muitas vezes, querido, já liberou a resposta da sua oração. Só que muitas vezes está havendo batalhas no mundo espiritual, como aconteceu com Daniel. O que a gente chama de jejum de Daniel, 21 dias, na verdade, Daniel ele ficou 21 dias jejuando, mas Deus ouviu a oração dele já no primeiro dia. Só demorou 21 dias para ser levada a resposta por causa que houve batalha no céu. Mas a oração de Daniel foi ouvida já no primeiro dia. Só que demorou 21 dias para chegar, por causa da batalha. Então você imagina se o Daniel vai lá, jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 6 dias. Deus não vai dar a resposta que eu quero. E parasse. Ele não ia ter resposta nenhuma, não ia ter direcionamento nenhum. Mas qual que era a decisão de Daniel? Não era ficar 21 dias, era permanecer em jejum o tempo que fosse necessário, até receber a resposta. Isso é a perseverança. Daniel decidiu orar e jejuar o tempo que fosse necessário para ele receber a resposta. Pastor, eu posso orar e jejuar também por essa causa, por esse milagre? Claro que você pode. Você está disposto a orar, perseverar e jejuar sem ter que contar dias nenhum, até Deus trazer a resposta para você? Se você estiver disposto, faça. Mas seja perseverante. A sua perseverança em oração pode ser a chave para desbloquear a sua vitória. Muitas vezes é isso que só que está faltando. Perseverança em oração para desbloquear a sua vitória. Muitas vezes é só isso que está faltando. Deixa eu mostrar para você um terceiro texto aqui. Livro de Abacuque, capítulo 2, verso 3. Abacuque, capítulo 2, verso 3. Vai nos dizer assim, queridos.
pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Você está vendo, queridos? Aqui, Deus ele tem um tempo perfeito para tudo. Para tudo. E Deus falou para Abacuque, Abacuque, o que eu estou revelando para você aqui, a destruição de Israel através do povo da Babilônia, você pode ter certeza, a visão ela espera o tempo certo. Vai acontecer no tempo certo. Ela pode até demorar, mas ela não vai falhar. Então Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. O que parece demorado para você já está no cronograma de Deus, já está lá no cronograma, lá no checklist de Deus, já está lá o seu milagre. Só que tem um tempo certo. Você só precisa ser perseverante e esperar no Senhor. Amém? Então, não pare de orar só porque ainda você não viu nada. Elias insistiu até a chuva chegar. Evite palavras negativas, mas declare e confesse aquilo que Deus diz a seu respeito. Confesse o que você crê, não o que você está sentindo. Elias, ele começou a orar e foi perseverante na oração, naquilo que ele estava crendo, e não naquilo que ele estava vendo nem sentindo. Porque ver ele não via nada. 6 vezes ele mandou o servo dele lá, não viu nada. Só na 7ª vez ele viu a nuvem do tamanho da mão de um homem. Terceira dica que eu vou dar para você. Haja de uma forma como se a vitória já estivesse vindo. O que Elias disse para Acabe? Ó, eu ouço o som de chuva. Sem nem mesmo ela aparecer. Sem nem mesmo tinha uma nuvem no céu. Ele já disse, eu ouço o som da chuva. Como que ele estava ouvindo o som da chuva se não tinha nada? Ele estava ouvindo no espírito. Ele tinha fé e convicção. Então aconteceu na vida dele. É assim que nós devemos agir. Como se a vitória já estivesse vindo em nossa direção. Agora, se Elias tivesse desistido na 6ª vez, queridos, ele teria perdido a chuva. Você está a um passo da sua vitória. Então não desista agora, não pare agora. Insista, persista, persevere. Vai lá nos comentários do vídeo de novo e escreva assim, ó. Eu persevero, porque a minha vitória vem do Senhor. Escreve assim lá. Ativa a sua fé. Eu persevero, porque a minha vitória vem do Senhor. E aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe essa mensagem com mais alguém. Tá bom? E eu quero poder estar orando por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã, para que através dessa palavra, dessa meditação, desse devocional, eles possam perseverar, eles possam tomar uma atitude de perseverança e que eles passem a agir como se a vitória já estivesse acontecendo na vida deles. Como se eles já estivessem vendo a vitória deles, não pelo que eles estão vendo, nem pelo que estão sentindo, mas pela fé. Eles possam já sentir a vitória chegando na vida deles, Pai. E tudo seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.